Nós estamos aqui, a convite do Fórum Swap, para debater o aspecto dos impactos da indústria de combustíveis fósseis, presente fortemente no complexo, sobre o clima global, além dos vários impactos já conhecidos sobre as comunidades locais. Como a gente sabe, as termoelétricas, as refinarias, essas grandes empresas, elas movimentam, elas tiram do subsolo uma enorme quantidade de carbono que está soterrado há milhões de anos. É o carbono presente no carvão, no petróleo e no gás. E a queima desses combustíveis, hoje é uma taxa de cerca de 37 bilhões de toneladas ao ano, tem promovido o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera terrestre. Hoje, em abril de 2017, nós tivemos pela primeira vez a inédita medida de 410 partes por milhão de CO2. Isso é quase 50% a mais do que os valores pré-industriais que giravam em torno de 280 ppm. As consequências para o clima já estão aí. 3 anos seguidos de quebra de recorde de temperatura, derretimento das geleiras, secas recorde, ondas de calor mortíferas. É, portanto, uma questão crucial hoje para a civilização humana o combate imediato às causas da mudança climática antes que esses processos se tornem de maneira definitiva algo irreversível e profundamente deletério para as próximas gerações. Nós estamos, portanto, aqui, junto com o Fórum Swap, travando esse debate e articulando acadêmicos, comunidades, líderes, movimentos para travar essa grande batalha contra a indústria de combustíveis fósseis. Rapidamente a gente vai contar uma historinha aqui, porque é algo que vale para a Terra e para qualquer planeta do universo, né? Tem gente que fala, né, de querer ir para outro lugar. Eu acho meio estranho, porque na verdade é algo inacessível, né? Pelo menos por enquanto é coisa de ficção isso aí para outro planeta, né? Em outro sistema solar ou coisa que o valha. Mas basicamente, o clima de um planeta como a Terra depende de 3 questões. Se a gente for simplificar bem muito, né, a ciência, é isso aí. É a quantidade de energia que chega do Sol, né? As nossas vivências, a gente sabe que é a fonte primária de energia, é o que nos aquece, é o que movimenta os ventos, as correntes oceânicas. O que promove, inclusive, a vida nesse planeta é a energia que provém, né, do Sol, parte do Sol. Mas não é essa a única questão que importa. Porque, por exemplo, né, eu estou vendo ali o seu Amaro, né? Seu Amaro, que está com a sua camisa, não sei se chega a ser branca, né, mas é bem clarinha. A gente está aqui com o nosso camarada bem no meio. Queria colocar assim, se a gente fosse colocar os dois no meio do sol aqui de Recife ao meio-dia, né? Quem é que ia se sentir desconfortável primeiro? Tenho certeza que não seria o seu Amaro, né? Que estaria vestido, né, com uma roupa bem mais adequada. Então essa é a primeira coisa. É importante para o clima do planeta saber quanto de energia é absorvida, e aí obviamente a roupa preta do meu camarada aqui, né, o Vitor aqui também, né, iam começar a sentir calor bem antes do seu Amaro, que estava com a roupa da cor certa. A Janiene também, né? Não é verdade? Pois é, então essa é uma outra coisa, essa é uma coisa importante. Não basta saber quanto de energia do Sol chega, é preciso saber quanto é refletido para o espaço. E aí, quanto mais o planeta se vestir de branco, mais luz ele reflete. Vejam só, é por isso que é importante a gente pensar, né? Às vezes falam, estão derretendo as calotas polares, eu nem vivo, né, lá naquela região, por que é que isso vai me afetar? Bom, tem aí 2 coisas, a gente vai falar de uma delas, que é o fato de que quando o gelo derrete, né, o mar sobe, mas tem uma outra questão que é importante. Boa parte do balanço de energia do planeta, a temperatura do nosso planeta depende do quê? Depende de ter gelo. Depende do gelo que tem aqui, que reflete, assim como a camisa do seu Amaro, que é clarinha, né, reflete boa parte da luz solar que chega.
Mas tem um último fator que também é igualmente importante. Tem a ver com o ar que a gente respira, com a atmosfera em que a gente está imerso. Nessa atmosfera, existem alguns gases, e aí nós vamos falar deles em detalhe. Na nossa atmosfera tem vários gases diferentes, tem várias coisas, é uma mistura de gases, na verdade, né? A maioria deles, e isso às vezes é o que faz com que a gente não perceba certas coisas, mas a maioria desses gases a gente não vê, a gente não consegue sentir cheiro, a gente está aqui na atmosfera, a gente nem percebe o que é que está acontecendo, né? Mas, veja só, quando a gente olha, são vários gases diferentes. Tem o oxigênio, que sem ele, né? Sem ele a gente não viveria, a gente precisa dele para viver, né? E tem várias outras substâncias, o nitrogênio, o chamado CO2, né? Que é um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Esse camarada aqui tem um papel muito importante para regular a temperatura do planeta. Tem vários outros, né? Os gases que têm 3 ou mais átomos, né? Toda molécula tem seus átomos. Os gases que têm 3 ou mais átomos, eles têm uma propriedade muito particular, muito específica. Eles absorvem calor. É diferente dos outros. Oxigênio, por exemplo, o calor passa direto. Nitrogênio, o calor passa direto. Nitrogênio e oxigênio não são gases de efeito estufa, não prendem calor, mas vapor d'água, CO2, metano, esse camarada aqui que tem um nome bonito, óxido nitroso, N2O, e o ozônio, esses gases funcionam como cobertor. Esses gases prendem calor. Com um detalhe, alguns deles são cobertores muito fortes, né? É o caso do metano e do óxido nitroso, que são muito mais potentes, inclusive, do que o CO2. Pois é, mas o que é que tem acontecido, então, nos últimos anos com o nosso planeta? O que é que acontece quando a gente queima algum material? Quando a gente queima madeira, ou quando a gente queima gasolina nos motores dos carros, ou carvão, ou gás, né? Algum derivado de petróleo. O que é que acontece quando a gente queima esse material? Saem gases, né? Às vezes a gente vê o que está saindo como fumaça, mas não se enganem. Não é só quando você não está vendo a fumaça, pelo contrário. Às vezes, você, né? Você pode ir lá para... Não tem uma termoelétrica em Suape, porque a gente tem uma lá no Pecém que é terrível. Você, às vezes, você não está vendo sair nada de lá, da chaminé, mas está saindo sim. Está saindo gás que você não vê. O CO2 você não vê. Você vê a fumaça, mas a fumaça só sai quando a queima não é, como a gente chama, completa, quando não é uma queima eficiente. Quando você queima para valer mesmo, sai um gás que você não enxerga. Aliás, essa é uma das piores coisas que aconteceu com a gente. Nós não temos a capacidade de enxergar o CO2. Porque se a gente visse tudo que sai de cada queimada na floresta, de cada chaminé de indústria, de cada chaminé de termoelétrica, de cada escapamento de carro, se a gente visse tudo que sai, talvez a gente já tivesse tomado as providências antes. Mas enfim, toda vida que se queima algum material, se produz CO2. Então, especialmente desde o início da era industrial, aqui nos idos de 1800, se começou a queimar carvão. Depois, aqui no século XX, se começou a queimar petróleo e depois gás. E no final das contas, o total desse negócio hoje é algo absolutamente indecente. São lançados na atmosfera da Terra. Olha o tamanho do número para vocês terem uma noção. A essa altura são lançados 37 bilhões de toneladas de CO2 todo ano, vindos da queima de carvão, petróleo e gás, os chamados combustíveis fósseis, e também de outras atividades como as queimas das florestas
e produção de cimento, etc. O que é que aconteceu com o CO2 desde então? Aqui é 1900 e alguma coisa. 1900. Ele não parou de subir. O CO2 aumentou em quantidade na atmosfera terrestre 46% desde que a Revolução Industrial começou. Então é como se você tivesse 2 cobertores, 50% de 2 é 1, né? E aí é como se seus pais chegassem e botassem mais 1. 50% a mais de cobertor. O que é que deve acontecer então? Você começa a sentir calor, né? Porque se os 2 eram a medida certa, 3 já começa a incomodar. Então 50% a mais de CO2 na atmosfera fez o planeta todo aquecer. Vejam só, foram 3 anos seguidos de recorde de temperatura, 2014, 2015, 2016. Isso é uma coisa que é preciso que a gente não tenha mais dúvida. Esse aquecimento é inédito. Não tem paralelo na história passada da Terra. Nós, cientistas, a gente investigou por métodos indiretos o que é que aconteceu nos últimos 1000 anos. Isso aqui, vários estudos diferentes. Cada linha dessa é um estudo. Como é que era a temperatura nos últimos 1000 anos? Ela foi um pouquinho mais quente na Idade Média do que ali por 1500, 1600, 1700. E depois, Revolução Industrial com o CO2 na atmosfera. O mundo, o planeta já foi diferente do que ele é hoje. Ele já teve, no passado, 400 partes por milhão de CO2, que é a quantidade que a gente tem hoje. Os 3 cobertores, né? Os 3 cobertores, ele já teve isso antes. Só que foi há 3 milhões de anos atrás. Adivinha o que é que aconteceu há 3 milhões de anos atrás? Não tinha gelo no hemisfério norte. Não tinha essa história de gelo do Papai Noel, não. Lá não tinha gelo há 3 milhões de anos. Mais do que isso, como não tinha gelo nesses locais, tinha mais água nos oceanos. Os mares eram 13 metros mais altos do que hoje em dia. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos transformando o planeta de volta em condições em que não existe gelo no hemisfério norte. E para quem olha as notícias, né, às vezes, isso só vai acabar com o urso polar. Não, amiguinho. Não. O gelo da Groenlândia derretendo vai pegar o nosso mar e vai fazer isso aí. Assim como Tuvalu, assim como as Bahamas, assim como boa parte do território de Gâmbia. O grande problema e aí a gente vai chegar no debate daqui, né? O que fazer, onde é que entram os combustíveis fósseis, o petróleo, né? Porque essa é uma coisa que, gente, eu nunca vi. Aqui no Brasil parece uma loucura, é uma esquerda que tem um fetiche por petróleo que eu nunca entendi, né? O petróleo para a educação. Meu amigo, desculpa, mas você pode estar pagando a escola do seu filho com petróleo, mas você vai estar destruindo a vida dele no futuro. Não tem sentido, isso tudo é uma grande fraude. É uma grande fraude. Educação, eu vou abrir logo esse parênteses aqui, educação a gente financia, é fazendo auditoria da dívida, é taxando as grandes fortunas, é colocando um imposto sobre carbono. Ao invés de você incentivar a extração de petróleo para financiar a educação, você incentiva que deixe o petróleo no chão para financiar a educação, né? Então veja que tem muitas possibilidades de você, né, resolver problemas sociais sem destruir o planeta. Isso aqui basicamente se nós continuarmos queimando carvão, petróleo e gás, crescendo a economia, tem que crescer o bem-estar, é a igualdade, é a fraternidade, é a felicidade, é isso que tem que crescer. Mas o mito tem que crescer a economia, e crescer a economia, no caso, é aumentar a demanda de energia e queimar mais carvão, mais petróleo, mais gás e botar mais gases de efeito estufa na atmosfera. A gente chega no final de século com o planeta 5 graus mais quente. O pior disso tudo é o seguinte: dos vários cenários que os cientistas estudaram, só tem um cenário
em que a gente consegue ter boas chances de segurar a temperatura, nem é garantido, abaixo de 2 graus de aquecimento até o final do século XXI. Só tem um cenário. O que veio de Paris não é suficiente para isso. Para a gente chegar nesse cenário, o único cenário em que isso é possível é um cenário em que você pega. Imagina que isso aqui é como se fosse o total de carvão, petróleo e gás que tem no planeta. Se a gente queimar isso tudo, é provável que a gente, se queimar todos os combustíveis fósseis, a gente coloque a Terra numa situação em que ela nunca viu nada igual em 420 milhões de anos. Nunca, né? Para efeitos práticos, né? O detalhe aqui, dessa quantidade aqui, tudo isso aqui já tem dono, ou já está sendo explorado, ou já está marcado para explorar. Isso aqui tudo. Mas sabe o que é que acontece? É só isso aqui que pode ser queimado ainda. É o que a gente chama de saldo de carbono, ou orçamento de carbono. A gente sabe o quanto é que a gente ainda pode, no limite, botar para a atmosfera, para a coisa não degringolar de vez. Isso aí significa deixar 90% das reservas de carvão, petróleo e gás sem mexer. A maneira como nos transportamos, pensando bem, né? É muito irracional isso tudo. Nada é mais irracional que isso. Cada pessoa emoldurada por uma armadura de 1 tonelada de aço e outros materiais para ficar parado, né, na maior parte do tempo. A gente precisa ter mobilidade, mas de uma forma muito mais racional. A gente precisa de mais verde, essa é uma coisa básica, mas naquele cenário, o único cenário possível para que se salve o clima, tinha um momento lá em que, na verdade, não só a gente parava de jogar esse monte de CO2 para o ar, lembrando, quanto mais CO2, mais quente fica, não só a gente parava de fazer isso, como a gente começava a puxar de volta. E olha, sinceramente, tem umas figuras que saem viajando na maionese e dizem que nós vamos ter tecnologias maravilhosas que vão fazer isso. Eu prefiro confiar na única tecnologia que vem sendo testada e aprovada, desde as cianobactérias, né, 2 bilhões de anos, que funciona, que é fotossíntese. Quem é que tira CO2 do ar? Planta. Planta, né? Então, plantar é fundamental, né? Para segurança alimentar, segurança hídrica, porque quando você tem, né, mata, você tem água, e, claro, segurança climática. No entanto, tem obstáculos, né? Tem sérios obstáculos. Um é desinformação. E infelizmente, algo que me choca é como a nossa sociedade se deixa enganar. Tem uma meia dúzia de pilantra, porque o nome é esse, pilantra, negacionista, não é cientista não, é pilantra, canalha. Tem uma meia dúzia de cientistas que se deixaram vender. Vocês devem conhecer casos assim, né? Às vezes o cara da universidade vai dar um parecer a favor da empresa de swap. E aí sai com a autoridade. Ah, mas sou o professor fulano. Então, muito cuidado. Tem uma meia dúzia. A única coisa que ainda me dá algum orgulho é que, felizmente, eles não são a maioria entre nós. Mas tem uma meia dúzia de cientistas que chegam e dizem, não, esse negócio de aquecimento global não existe. Isso é tem um monte de história que circula, e o pior, circula. A mídia reproduz, a internet reproduz. E aí isso faz o quê? Cria confusão, né, junto à sociedade. Então a desinformação é um terrível inimigo. Claro, né? Essa desinformação não vem do nada. Vem de interesses econômicos. A indústria do tabaco, do cigarro, fez a mesma coisa. Comprou alguns para defendê-la. Não, cigarro não causa câncer, não. Não, cigarro não faz mal. Gente, que é isso?
Sabe o que eles conseguiram com isso? 20 anos. Até que algumas medidas simples, tipo, não pode mais fumar dentro de avião. Eu sei que não é fácil a gente debater projeto de sociedade a mais longo prazo, mas nós precisamos fazer.